Hoje a gente vai mergulhar numa teoria, olha, bem complexa que conecta uma presidência americana recente a uma profecia bíblica bem antiga, a construção de um terceiro templo lá em Jerusalém. Vamos tentar entender as peças desse quebra-cabeça. E essa aqui é a frase central, a que sustenta a teoria toda. Segundo o material que estamos analisando, essa frase teria sido dita diretamente a Donald Trump por dois rabinos israelenses muito proeminentes. A ideia, então, é que a vitória dele nas eleições não foi só política, mas sim parte de um plano profético muito, mas muito maior. Para a gente poder decifrar essa teoria, vamos dividir em 5 partes, ok? Primeiro, a tal conexão direta entre Trump e o templo. Depois, os sinais e os cronogramas proféticos que estariam em jogo. Aí, vamos ver os vários grupos envolvidos nisso. Em quarto, o sistema global que, segundo a teoria, vai surgir daí. E, por fim, por que tudo acaba em Jerusalém. Vamos lá, começando pela primeira peça, a conexão direta entre Trump e o templo. É aqui que está o fundamento de toda essa narrativa, um suposto encontro secreto que teria dado o pontapé inicial para tudo isso. A teoria entra em detalhes bem específicos aqui. A vitória de 2016 não era o objetivo final, sabe? Era um meio para um fim muito maior. O que a fonte diz é que o sucesso político futuro de Trump foi colocado como uma condição, dependendo diretamente do alinhamento dele com essa missão de construir o terceiro templo. Tá, mas por que agora? O que tem de tão especial nesse período? A teoria aponta para uma convergência de várias profecias, algumas bem antigas, outras mais recentes, que estariam sinalizando este exato momento como único e crucial. O que a fonte destaca como fascinante é justamente a sobreposição dos cronogramas. Pensa bem, de um lado, tem um texto místico judaico de 700 anos, o Zohar, que apontava ali para o período de 2012 a 2016 para a chegada do Messias. Do outro, as previsões de um teólogo, Jonathan Edwards, que cravou 2016 como o ano do surgimento do espírito do anticristo. Para teóricos, claro, essa convergência não é nenhuma coincidência. E não para por aí. Além das profecias religiosas, a análise menciona uma teoria cíclica, mais secular, chamada a quarta virada. A ideia é que a gente estaria na fase final de um ciclo, uma era de crise que destrói a ordem antiga para criar uma nova. E isso, segundo o argumento, era um conceito que circulava entre pessoas próximas à campanha de Trump. Agora, a teoria se expande e vira uma teia bem complexa de atores. Não se trata só de uma pessoa, mas de vários grupos globais, cada um com seus próprios interesses, seus próprios planos, e todos, supostamente, desempenhando um papel nesse drama cósmico. A numerologia também tem um papel importante aqui. O número 70 é bem destacado pela fonte por causa da sua conexão com o antigo tribunal judaico, o Sinédrio, e o convite a 70 nações. E a teoria vai além, traçando ligações numerológicas entre o próprio Trump, a idade dele na época e a antiga profecia de Ciro o Grande. E aqui a gente chega num ponto fundamental, a diferença gritante na concepção do Messias. A fonte argumenta que o conceito judaico de um líder político, um líder terreno, abre a porta para o que certas interpretações da profecia cristã veriam como um engano global, um cenário onde um líder mundial superpoderoso seria aceito como o Messias esperado. A teoria também vai fundo no que descreve como um estado profundo, envolvido em práticas de ocultismo. O material cita e-mails do Wikileaks e traça uma linha que vai de figuras políticas modernas até o ocultista Aleister Crowley e Jack Parsons, o fundador do JPL da NASA, que, segundo se alega, estava metido até o pescoço com magia negra. O Vaticano também entra na história como um ator-chave. Uma proclamação assinada junto com o Marrocos sobre Jerusalém é interpretada pela fonte não como um simples chamado pela paz. Não, é vista como uma jogada estratégica para garantir influência sobre o futuro da cidade sagrada, um plano que estaria em oposição direta à construção do terceiro templo. Com todos esses jogadores em campo, a teoria se move para o que seria o ato final, a criação de um sistema global. E esse sistema, segundo a fonte, é o que finalmente cumpriria as profecias do fim dos tempos. A análise faz uma ligação bem direta entre uma ideologia política específica e a profecia. O argumento é que um sistema socialista, ao fazer todo mundo depender do Estado para tudo, cria as condições perfeitas para um líder global carismático assumir o controle total, prometendo cuidar de todas as necessidades da população. E aqui, o material mostra uma progressão tecnológica que, segundo a teoria, leva a um sistema de controle econômico total. Começa com algo simples, como o cartão de crédito, e vai avançando, passo a passo, para tecnologias cada vez mais invasivas, culminando numa interface direta entre o cérebro humano e a nuvem.
A fonte chega a citar o autor e estudioso da Bíblia, Dr. Chuck Missler, que faz um alerta bem sério sobre essa tecnologia. A preocupação não é só com o acesso à informação, mas com a possibilidade de influências externas controlarem diretamente a mente. Ele chega a descrever isso como uma forma de possessão digital. E, finalmente, a gente chega no epicentro de tudo. Todos os fios que a gente explorou, a política, a profecia, a tecnologia, o misticismo, tudo isso converge para um único e disputadíssimo pedaço de terra, Jerusalém. O material de origem usa profecias bíblicas, como esta aqui, para argumentar que Jerusalém está destinada a se tornar o centro do conflito mundial. Não é só uma cidade histórica, mas o palco final onde todas as tensões globais vão explodir. Então, para resumir a teoria que foi apresentada, a gente não estaria vendo eventos isolados. Pelo contrário, o argumento é que estamos testemunhando uma convergência planejada de forças que atravessa séculos, tudo focado na reconstrução do templo em Jerusalém como evento catalisador para uma nova ordem mundial. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Independentemente do que cada um acredita sobre essas profecias, a análise dessa fonte nos força a considerar qual é a real influência que narrativas tão antigas ainda têm sobre as decisões e os conflitos do nosso mundo hoje. A resposta talvez seja bem mais surpreendente do que se imagina.